Bom, meus alunos, eu estou aqui hoje para explicar para vocês mais alguns detalhes da nossa matéria. Hoje eu vou falar sobre dois sinais muito importantes: o sinal de mais e o sinal de menos. Bom, já falei em outros vídeos que o sinal de mais antes de um número ele pode ser dispensado. Por exemplo, o mais 5, ele é positivo porque ele tem um sinal de mais. Mas se eu escrever ele sem o sinal de mais, ele também fica positivo. Então, mais 5 é igual a 5, tanto faz com sinal ou sem sinal. Já o sinalzinho de menos na frente do número indica que é o número oposto do outro. Coloquei um exemplo aqui. Tem o sinal de menos aqui na frente do número mais 5. Então, como que a gente vai ler esse aqui? Esse sinal de menos na frente indica o oposto de mais 5. O oposto de mais 5 é menos 5. Então, como que a gente representa isso aqui? O oposto de mais 5 é igual a menos 5. Vou colocar aqui, coloquei aqui mais alguns exemplos. Então, aqui, como vocês observam, é um sinal de mais antes do parênteses. Então, o sinal de mais antes do parênteses, ele pode ser dispensado, tá? Então, vai ficar só menos 3, porque o sinal de mais indica que eu tenho que manter o número que está dentro do parênteses, tá? O sinal de mais na frente indica que eu tenho que manter o que está dentro do parênteses. Então, menos 3 continua menos 3. Outro exemplo. Aqui tem um sinal de mais na frente do parênteses. O sinal de mais indica que eu tenho que manter o sinal do que está dentro do parênteses. Então, mantenho mais 7. Então, vai ficar mais 7, que eu posso escrever sem sinal, 7, ok? Só que agora observe no outro exemplo que tem um sinal de menos antes do parênteses. Então, quando tem um sinal de menos, a gente lê o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3, que a gente pode escrever só 3. Outro exemplo. Temos aqui um sinal de menos antes do parênteses. O sinal de menos indica o oposto. O oposto de mais 7. O oposto de mais 7 é menos 7. Menos 7 não tem outra maneira de ser escrito, só pode ser menos 7 mesmo. Então, coloquei aqui em destaque que o sinal de mais antes do parênteses mantém o sinal do número de dentro. Então, quando eu vejo um sinal de mais fora do antes do parênteses, significa que eu tenho que manter o que está dentro. Então, menos 3 continua. Sinal de mais antes do parênteses significa que mantenho mais 7. Mais 7 ou somente 7. Já o sinal de menos antes do parênteses, ele muda o sinal do número de dentro. Então, esse sinal de menos aqui é o oposto, então tem que mudar. Então, vai ficar mais 3. Aqui também, o sinal de menos significa o oposto, então tem que mudar, vai ficar mais 7. Uma outra maneira de pensar para resolver isso aí é usando a regrinha de sinais. Eu acho que vocês já devem ter visto algum irmão, parente, colega estudando e falando, mais com mais dá mais com menos dá menos, né? Vocês devem ter visto situação desse tipo. Então, o que é essa regrinha de sinais? A regrinha de sinais é a seguinte, presta bem atenção que é fácil, vocês vão pegar bem. Toda vez que eu tenho dois sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Por exemplo, aqui eu tenho dois sinais iguais, que é o mais e o mais. É o mesmo sinal. Mesmo sinal, mais e mais. O resultado vai ser mais. Menos e menos, se eu tiver, são dois sinais iguais. Menos e menos, os dois são iguais. O resultado também vai ser mais. Agora, quando eu tiver dois sinais diferentes, agora um é mais e o outro é menos. Então, eles são diferentes. São dois sinais diferentes, aí o resultado vai ser negativo. Aqui também, são dois sinais diferentes, um é menos, o outro é mais. Se são diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, eu podia pensar dessa maneira aqui para resolver isso aqui. Se são dois sinais diferentes, menos com mais, vai dar menos. Dois sinais diferentes aqui, mais com menos, vai dar menos. Dois sinais iguais aqui. Dois sinais iguais dá mais. Aqui, dois sinais iguais. Dois sinais iguais vai dar mais.
E por último, dois sinais diferentes. Ó, um é menos, outro é mais. Então, o resultado é menos. Então, essa é a regrinha de sinais. Então, tem as duas maneiras de resolver esses dois sinaizinhos. Agora, a gente vai começar a ver as operações em Z, ou seja, operações no conjunto dos números inteiros. Como eu falei em outras aulas, os números inteiros têm números que são inteiros positivos e números inteiros negativos. Então, a primeira operação que a gente vai fazer é a adição. Então, todas as operações que a gente fez com os números naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, a gente vai fazer também no conjunto dos números inteiros, ou seja, com os positivos e negativos. Então, o primeiro exemplo que eu vou falar é da adição de dois números inteiros que têm o mesmo sinal. Então, aqui, como vocês observam, eu vou somar, todos eles são adições. Letra A é uma adição, letra B é adição, letra C é adição, letra D é adição. Todos eles são adições. Então, eu vou somar dois números que têm o mesmo sinal, positivo, positivo. Letra B também, dois números que têm o mesmo sinal, positivo, positivo. Letra C, dois números que têm o mesmo sinal, negativo e também negativo. E letra D, dois números que têm o mesmo sinal, negativo, negativo. Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente resolver uma adição é eliminar o parênteses. Para a gente eliminar o parênteses, a gente vai ter que ver que sinal que tem antes dele. Então, vamos lá, letra A. Para eu eliminar esse primeiro parênteses aqui, eu tenho que ver que sinal que tem fora dele. Nenhum sinal. Se não tem nenhum sinal, significa que eu tenho que manter o mais 2. Então, escreve mais 2. Ou somente 2, porque o positivo não tem necessidade de sinal. Agora, eu vou eliminar o segundo parênteses. Para eliminar o segundo parênteses, eu vou ver que sinal que está antes dele. O sinal de mais indica que eu tenho que manter o mais 5. Então, mantenho mais 5. Ou pensa na forma de regrinha. Dois sinais iguais. Dois sinais iguais vai dar mais. Mais com mais dá mais. Então, tem duas maneiras de pensar. Eliminei o parênteses, agora eu tenho que resolver. Bom, são dois números positivos. Quando são os dois números que têm o mesmo sinal, eu mantenho o sinal, que é mais, e somo os dois números. 2 mais 5, 7. Então, quer dizer que se eu tenho, porque a gente vai falar de dívida, o que eu tenho e o que eu devo agora. A partir de agora, o que eu tenho e o que eu devo. Só que aqui eu tenho 2 e tenho 5 também, porque dívida é negativo. Então, eu tenho 2 e tenho 5. Então, eu tenho 7. Próximo exemplo. Vou somar o mais 7 com mais 4. Então, como eu disse, o primeiro passo é eliminar o parênteses. Então, vou ver que sinal que tem antes dele. Primeiro parênteses não tem nenhum sinal antes. Então, significa que eu tenho que manter o mais 7. Mantenho mais 7. Agora, eu vou eliminar o segundo parênteses. O segundo parênteses está aqui. O sinal de mais antes dele indica que eu tenho que manter o mais 4. Então, mantenho mais 4. Ou pensa em forma de regrinha de sinais. Dois sinais iguais vai dar mais. Então, dá mais 4. Ou mais com mais dá mais. Agora eu vou resolver esses dois números, a soma dos dois números. Mantenho o sinal, quando os dois sinais são iguais, eu mantenho o sinal de mais e somo os dois. 7 com 4, 11. Então, significa que se eu tenho 7 e tenho 4, eu tenho 11. Mais 11 pode ser escrito 11. Aqui na letra A, mais 7 pode ser escrito também somente 7, tanto faz. Próximo exemplo, letra C. Primeira coisa, eliminar o parênteses. Primeiro parênteses, não tem nenhum sinal antes dele. Então, significa que eu vou manter o menos 3. Mantenho o menos 3. Agora, eu vou eliminar o segundo parênteses. O sinal de mais aqui na frente indica que eu vou manter o menos 5. Mantenho menos 5. Ou faz regrinha de sinais. Dois sinais diferentes, mais com menos. Dois sinais diferentes dá menos. Então, por isso ficou menos 5. Como eu falei, quando os dois têm o mesmo sinal, mantenho o sinal de menos e somo os dois números. 3 mais 5, 8. Então, pensem comigo, se eu devo 3 e devo 5, se eu devo 3 para uma pessoa e devo 5 para outra pessoa, significa que eu devo 8. Então, o resultado vai ficar menos 8. Último exemplo,
Vou somar menos 10 com menos 6. Então, como eu disse, o primeiro passo é eliminar o parênteses. Antes do primeiro parênteses não tem nenhum sinal, então significa que eu mantenho menos 10. Segundo parênteses para eliminar, vou fazer regrinha de sinais. Mais com menos vai dar menos, porque são dois sinais diferentes, mais e menos, então vai dar menos. Menos 6. Os dois são negativos, mantém o sinal de menos. E soma os dois, 10 com 6, 16. Então, prestem bem atenção nessa parte, porque tem muito aluno que põe resultado mais 16. Daí fala para mim, dona, mas a senhora não falou que menos com menos dá mais? Aqui não é regrinha de sinais. Regrinha de sinais é só quando os dois números estão juntos aqui. Por isso que foi separado por parênteses, porque eles estão juntos. Ou em outras operações que a gente vai ver daqui a pouco. Na multiplicação e divisão também faz regrinha de sinais. Mas aqui, nesse caso aqui, não, tá? Aqui eu fiz porque os dois estão juntos, mas aqui os dois sinais não estão juntos. Aqui são duas dívidas, eu devo 10 e devo 6. Então, se eu devo 10 para uma pessoa e devo 6 para outra pessoa, eu devo 16. Então, o resultado fica negativo. Tomar muito cuidado com isso. Agora, a gente vai fazer a adição. Novamente, adição, só que agora os dois números têm sinais diferentes. Então, observe o exemplo. Eu vou somar o menos 3 com mais 7. Um é negativo, outro é positivo, então eles têm sinais diferentes. Então, eu vou seguir o mesmo passo. O que eu vou fazer? Eliminar o parênteses primeiro. Eliminando o primeiro parênteses, eu tenho que ver que sinal que tem fora dele. Antes dele, não tem nenhum sinal. Então, repete o menos 3. Menos 3 continua. Agora, o segundo parênteses. O sinal de mais indica que eu tenho que manter o mais 7. Ou faz regrinha de sinais. Dois sinais iguais, porque é mais com mais, são o mesmo sinal. Dois sinais iguais vai dar mais. Então, vai ficar mais 7. Agora, vejam que um tem um sinal e o outro tem outro sinal. Então, esse eu devo 3 e tenho 7. Quando acontece isso, eu tenho que esquecer o sinal e ver qual é o número maior se não tivesse sinal. Então, o maior seria 7, mais 7. Então, vou manter o sinal dele. Então, vou manter o sinal dele. Vai ficar mais. Aí, eu vou subtrair os dois números. 7 menos 3, 4. Então, pensem comigo. Se eu devo 3 para uma pessoa e tenho R$7 no bolso, quer dizer que eu vou pagar esses 3 e vai sobrar 4 para mim. Então, por isso o resultado é positivo. Sobrou 4. Letra B. Novamente, uma adição, um número negativo com um positivo. Então, sinais diferentes. Primeiro passo, sempre é eliminar o parênteses. Para eliminar o primeiro parênteses, eu tenho que ver que sinal que está antes dele. Nenhum sinal antes dele. Então, mantenho menos 8. Agora, aqui, o sinal de mais indica que eu tenho que manter o mais 11. Mantenho mais 11. Ou faz regrinha de sinais. Mais com mais dá mais. Por isso ficou mais 11. Como os dois têm sinais diferentes, um é dívida, o outro eu tenho. Eu devo 8 e tenho 11. Se eu devo 8 e tenho 11, o que vai acontecer? Vai sobrar para mim, né? Porque qual que seria uma das maneiras de pensar aqui? É esquecer o sinal. Esquecendo o sinal, quem seria o maior? O maior seria 11. Então, vou manter o sinal dele, que é mais. O 11 é positivo. E faço uma subtração dos dois números. 11 menos 8, maior menos menor. 11 menos 8, 3. Então, quer dizer que se eu devo 8 e tenho 11, vai sobrar 3 para mim. Letra C. Vou somar novamente um número positivo com um negativo, um sinal diferente um do outro. Então, o primeiro passo, como eu falei, é eliminar parênteses. Eliminando esse primeiro parênteses, que sinal que tem antes dele? Nenhum. Fora dele não tem nenhum sinal, então mantenho mais 7. Agora eu vou eliminar o segundo parênteses. O sinal de mais aqui fora indica que eu tenho que manter o menos 8. Manter o menos 8. Ou faz regrinha de sinais. Mais com menos são sinais diferentes. Mais com menos vai dar menos. Então, fica menos 8. Como eu falei, quando chegou aqui, não pode fazer regrinha de sinais mais. Mais com menos. Não pode fazer isso. O que tem que pensar? Se não tivesse sinais
quem seria o maior? O 8. Então, mantém o sinal dele, que é negativo. E subtrai os dois valores. 8 menos 7, 1. Então, se eu tenho R$7 no bolso e devo R$8 para alguém, significa que eu vou ficar devendo 1, porque eu só tenho 7 para pagar minha dívida. Se eu tenho 7 e devo 8, eu vou ficar devendo 1. O último exemplo, vou somar novamente um número positivo com um negativo. Então, eles têm sinais contrários. Então, eliminando parênteses, não tem nenhum sinal antes dele, significa que eu tenho que manter o mais 11. Mais 11, pode escrever até sem sinal, só 11. Agora, o segundo parênteses. Duas maneiras, ou mantenho menos 10 ou regrinha de sinais. Mais com menos são dois sinais diferentes, então vai ficar menos 10. Agora, eu tenho 11 e devo 10. Se eu tenho 11 e devo 10, o que vai acontecer? Vai sobrar 1 para mim. Ou seja, o que eu posso pensar também? Esquece os sinais. Esquecendo os sinais, quem seria o maior? 11. Então, mantém o sinal dele, que é mais. E subtrai os dois números. 11 menos 10, 1. Então, quer dizer que vai sobrar 1. Mais 1 pode pôr só 1, tanto faz. O resultado ficar mais 1 ou somente 1. Então, só voltando aqui. O que acontece quando os dois números têm o mesmo sinal? Aqui, por exemplo, os dois números têm o mesmo sinal. Você mantém o sinal, que é menos, e soma os dois. 5 mais 3, 8. Aqui também. Mesmo sinal. Mantém o sinal, que é menos, e soma os dois. Aqui, mesmo sinal. Mantém o sinal, que é mais, e soma os dois. Agora, quando os sinais são diferentes, você vai esquecer que o número teria sinal. Aqui, por exemplo, esquecendo que teria sinal, quem seria o maior? O 7. Então, mantém o sinal do maior. Sempre mantém o sinal do maior. Então, mantém o mais. E subtrai os dois números, 7 menos 3, 4. Ok? Aqui, mantém o sinal do maior. Quem é o maior? 11. Mantém o sinal dele, que é mais. E subtrai os dois números, 11 menos 3, menos 8, 3. Novamente, mantém o sinal, esquecendo o sinal que o maior seria 8, tá? Se não tivesse sinal, o maior seria 8. Mantém o sinal dele e subtrai 8 menos 7, 1. Então, essa é a nossa adição. Tem que prestar bem atenção para resolver as adições, porque eu falei que a partir de agora, um sinalzinho faz errar tudo, né?